apresentou o ritmo estável após o avanço recente nos preços. Quem analisa esse cenário para a gente explica o que pode influenciar nas próximas semanas é o engenheiro agrônomo e analista de mercado Pedro Gonçalves, que está aqui com a gente ao vivo. Pedro, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Carol. Um prazer estar aqui com vocês falando desse movimento que foi intenso, agora está um pouquinho mais tranquilo do boi gordo. É isso que queremos saber, viu, Pedro? O preço do boi gordo vinha em recuperação nas últimas semanas, mas agora parece ter estabilizado, né? O que explica essa pausa aí no avanço das cotações? Exatamente, né? A gente estava em um momento bastante positivo, todo mundo está querendo saber ainda mais agora nesse finalzinho de ano para onde que vai a arroba do boi gordo, porque está todo mundo se preparando para os churrascos de fim de ano, né? Querendo saber se a picanha vai estar cara ali ou não. E a gente está vendo um momento em que a oferta de boiadas terminadas ela vem um pouquinho mais enxuta do que foi ali, comparativo, né? Falando aí de outubro para setembro, novembro deve ser um pouquinho mais enxuta ainda, isso porque a participação de fêmeas para abate ela está diminuindo. A gente está no período que a gente chama de estação de monta, então a participação de fêmeas nos abates é um pouco menor, isso influencia essa movimentação. E quando a gente está com as duas demandas bastante aquecidas, a gente está falando de recorde de exportação que foi para outubro, tinha sido recorde em setembro, a gente começa aqui com uma expectativa boa para novembro, é claro que tem alguns sinais amarelos ali, mas vem uma demanda bastante positiva. Também a demanda interna, primeira quinzena, recebimento de salários, a gente deve ter uma segunda quinzena, inclusive, com o recebimento da primeira parcela do 13º, que deve trazer aí uma questão econômica de giro, né, saída de carne bastante positiva, isso deve trazer ainda altas consecutivas para a arroba do boi gordo. Não estão descartadas numa segunda quinzena períodos de altas para cotação, mas agora a gente encontra um cenário mais de estabilidade, porque a indústria frigorífica encontrou aquele patamar perfeito entre a questão de oferta e demanda, então por isso a gente vê alguns dias de estabilidade, mas não estão descartadas novas altas, inclusive até no fechamento dessa semana, que seria hoje, sexta-feira. E quais fatores do mercado, como oferta de animais, demanda interna ou exportações, têm mais peso nesse momento para segurar ou impulsionar esses preços? O que a gente tem que analisar, né? Quando a gente pega o cenário como um todo, né, do nosso ano, a gente está vendo a exportação participando mais na composição de preços da cotação da arroba do boi gordo. Só que a gente ainda tem o mercado interno que ele participa ali de 65% a 70% de toda a nossa produção. É claro que quando a gente está falando de um segundo semestre, o peso da exportação é maior. É quando os volumes de exportação costumam ser maiores. Quando a gente está falando de um setembro que exportou 315 mil toneladas, de um outubro que exportou 320 mil toneladas, a gente está falando de uma exportação que vem participando mais dentro da nossa produção. Não quer dizer que está faltando carne aqui no nosso país, mas nesses últimos anos, a gente está vendo um incremento da nossa produtividade justamente para atender um mercado externo e não para aumentar a disponibilidade do mercado interno, porque o nosso mercado interno, a disponibilidade, a questão do consumo, o poder de consumo da nossa população, ele está praticamente estabilizado desde lá 2013 e 2014. E a gente vê um cenário em que a exportação empurra um pouquinho mais ou empurra um pouquinho menos esse cenário de composição de preços. Quando a gente fala desse sinal amarelo que pode ter encontrado, foi a questão da China ter emitido um alerta da detecção, né, de fluazuron ali nos níveis máximos dentro de algumas carnes recebidas pelo país do Sudeste Asiático ali. E aí eles acabaram, opa, vamos com calma aí. Isso pode ligar um alerta porque é um período em que a China compra um pouco menos. Então qualquer justificativa para criar ali um embargo, alguma coisa nesse sentido, pode acontecer. Também, em novembro deve sair aí a resposta deles pela investigação antidumping. A gente acredita que, se acontecer mesmo um resultado negativo, deve vir aí com a criação de uma cota mundial de compra de carne pela China, ou seja, eles vão colocar um valor máximo que eles podem adquirir essa carne de outros países, passando dali uma nova alíquota deve ser paga. Hoje a gente já paga mais ou menos uns 12% de imposto para colocar a nossa carne na China, a gente pode ter uma alíquota um pouco maior que isso. É claro que esse momento a China está vendo o Brasil como a carne mais barata, eles querem adquirir esse produto no momento para diminuir o custo de alimentação dentro do país, eles não querem deixar faltar alimento, então talvez venham medidas aí um pouco menos protecionismo, porque a gente sabe que a China ela não é boba nem nada, ela entende muito bem do nosso mercado, sabe até mesmo da situação de ciclo pecuário, que a gente está entrando em uma fase de alta, mas está enxergando isso no mundo também, o preço da carne bovina no mundo como um todo tem subido, e o Brasil é o país que tem volume e também preços mais acessíveis para estar fazendo essa comercialização. E a China é o nosso principal comprador, né? Então tudo que acontece lá a gente tem que ficar meio que de olho.
Com certeza, e era justamente isso que eu ia te perguntar, Pedro, porque a China continua sendo um dos principais destinos, né, da carne brasileira. Como que está aí o ritmo das exportações e que impacto isso tem no mercado interno para a gente? A gente precisa sempre ficar de olho na China, porque eles representam, sempre ficam ali entre 50% e 60% de todo o volume que eles compram no nosso país. A gente está falando de 2 meses praticamente, que foram aquisições recordes aí para a China. Eles compraram 180, 190 mil toneladas sozinhos, né? Quando a gente fica falando de novas liberações de mercado, é sempre muito positivo porque a gente aumenta a gama de vendas. Porém, ainda não encontramos um país que faça frente aos volumes de compra da China. E aí os impactos, né, que a gente tem dentro dos preços. Pode acontecer que em algum momento a China, por alguma crise que aconteça lá, por exemplo, com o plantel de suínos, assim como aconteceu lá no início dos anos 2000, 2020, né, no caso, 2020, 21, 22, 23, que eles tiveram problema com o plantel suíno, por isso, inclusive, que acabaram comprando, aumentando os volumes de compra aqui do nosso país e se tornaram o principal comprador. E isso pode acontecer novamente e eles acabarem, vou comprar a carne bovina de vocês, estou oferecendo aqui 7 mil, 8 mil dólares pela tonelada, que seriam preços pagos semelhantes ao que o Japão paga, por exemplo, pela carne dos Estados Unidos, que é um fornecedor de grande custo, né, de grande qualidade, inclusive. Se isso acontecesse, praticamente a nossa cadeia ia totalmente tentar fornecer essa carne para a China, né? E a gente teria uma movimentação muito intensa, diminuindo aí até mesmo a disponibilidade interna. Então, teria uma competição de preços muito grandes entre mercado interno e mercado externo. Isso poderia jogar preços para cima, até mesmo diminuindo o nosso consumo de carne. E quando a gente pensa no consumo dessa proteína, tem as duas concorrentes também, né? Tanto de aves quanto de suínos, que é nesse momento, inclusive, estão com os preços um pouco mais baixos, aí a relação de troca carne bovina ela perde um pouquinho, que pode ser um fator que impacta essa dinâmica de mercado, mas agora a liberação de volta para a exportação de aves para a China deve trazer uma outra dinâmica para esse momento. E olhando para as próximas semanas, o que o pecuarista pode esperar? Tem chance aí de nova valorização ou o mercado deve seguir mais acomodado? Agora, essa é a grande dúvida de todo mundo, né? A gente brinca bastante que é difícil trabalhar com o futuro, mas quando a gente olha os preços médios fechados aí pela B3 nesses próximos meses, né, finalizando o ano praticamente, a gente vê um cenário bastante positivo. E é o que deve acontecer, inclusive, porque nós estamos em um momento de oferta um pouco mais enxuta. Redução aí de 3,3% praticamente em relação ao mês passado. Então, uma situação que vem diminuindo essa oferta com a demanda extremamente aquecida. A gente está vendo esses países no mundo todo querendo comprar a nossa carne e também a nossa população querendo comprar a carne. Então, são duas pontas querendo adquirir um produto que vai estar um pouco mais em falta no mercado. Ou seja, as indústrias frigoríficas, a gente já está vendo escalas um pouco mais enxutas, a gente está vendo escalas de uma semana praticamente, necessitando fazer essa compra para atendimento dessas duas demandas extremamente aquecidas. Então, o cenário se desenha para um final de ano extremamente positivo e se desenha para um 2026 ainda mais positivo, que a gente está falando de um ano que vão ter eleições presidenciais, que isso movimenta bastante a economia, nós temos injeção de dinheiro público dentro da cadeia como um todo, isso movimenta bastante e também é um ano de Copa do Mundo. O brasileiro gosta de acompanhar a seleção e isso movimenta bastante a nossa economia. Então 2026 se desenha para um cenário bastante positivo, assim como está sendo esse final de ano, que deve ser um cenário muito bom para o pecuarista. Verdade, tinha até me esquecido da Copa no ano que vem, isso aí movimenta bastante esse nosso setor. Pedro, para a gente finalizar, e o consumidor, o que ele pode esperar então para esses últimos dias aí, né? Já estamos na reta final de dezembro, para esses últimos 2 meses. Talvez aí o consumidor ele vai amargurar uma picanha um pouquinho mais cara, um churrasquinho um pouquinho mais caro. Justamente por isso, a gente está nessa disputa aí de demanda externa com demanda interna, com uma menor disponibilidade de carne. Não vai faltar carne, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas nós teremos aí a disponibilidade da matéria-prima para a produção de carne um pouco menor. O que eu estou falando? Vai abaixar, vai sumir o abate do Brasil? Não, a gente está falando aí de abates só em sistema CIF, que representa aí praticamente 75% do total dos abates no nosso país, a gente está batendo 2,6 milhões, 2,7 milhões de cabeças por mês. Ou seja, não vai faltar carne, mas a disponibilidade vai ser um pouco menor, o que tende sim a uma leve inflação de preços aí para a carne bovina. Quando eu falo leve, a gente está falando aí de mudanças de 1,5% nos preços, normalmente que é o que acontece para o final do ano, falando aí também de uma transição de primeira quinzena para segunda quinzena. Então a gente deve esperar as carnes um pouco mais caras para esse momento, mas nada tão grande assim, nada que mude tanto a dinâmica para esse momento, né? Maravilha, não vai faltar carne bovina na ceia de Natal. Não vai faltar carne, mas talvez o preço esteja um pouquinho mais salgado, né? Exatamente.
Obrigada, viu, Pedro? Bom fim de semana por aí. A gente que agradece, viu? Um bom final de semana para você, Carol. Bom final de semana a todo mundo que acompanha a gente aqui. Obrigada. Tchau, tchau.